Fala pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o Jander novamente. Fiquei um tempo aí sem postar vídeos no canal, né? A demanda de serviço estava meio alta e não estava com muito tempo. Hoje eu queria falar um pouquinho aí sobre fator de trabalho. Eu vi que tem algumas pessoas que estão perguntando sobre aquecimento, LED de temperatura, né? Então vamos falar sobre fator de trabalho. O que é fator de trabalho? Fator de trabalho é medido pela norma internacional num ciclo de 10 minutos. Né? Então, quando a gente fala em porcentagem do fator de trabalho, a gente sempre está falando de um ciclo de 10 minutos. Por exemplo, se um determinado equipamento tem uma demanda de fator de trabalho de 60%, significa que ele, na potência máxima, usando toda a sua força, ele pode trabalhar dentro do ciclo 6 minutos e ficar mais 4 minutos refrigerando. Né? Então isso é o fator de trabalho. Ao se falar em máquina de solda, é a mesma situação. Né? A gente tem aí as indicações nas etiquetas das máquinas de como que funciona o fator de trabalho. Eu vou estar apresentando para vocês. Hoje eu estou aqui especificamente agora com um inversorzinho de solda da marca Boxer. É uma Flama 161BV, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui a etiquetinha do fator de trabalho com as informações técnicas deste inversor. Então vamos lá, pessoal. Aqui estão as informações técnicas deste equipamento, né? Do inversor de solda da marca Boxer, da modelo Flama 161 TV, bem pequenininho ali, ó, né? Talvez não dê para ver aí no vídeo, tá? Mas aqui tá por quem ele é distribuído e onde ele é fabricado, né? Então, é fabricado na China e o CNPJ de por quem ele é distribuído. Nessa linha, aqui a gente tem como ele é alimentado. No caso, esse inversor de solda aqui, ele é monofásico, né? E esse tiozinho que tem logo depois do 1 aqui, ele identifica que a máquina é alternada. Então ela funciona com alimentação de uma rede residencial normal, 127 ou 220, né? Logo depois nós vamos ter qual é a norma que regula essa máquina. Então a etiqueta vai estar baseada na norma internacional IEC 69741, tá? Logo abaixo nós temos qual é o processo que essa máquina faz. E aqui ela exclusivamente é para MMA, né? Tanto para solda contínua quanto para solda pontilhada, intermitente. Logo à frente nós temos o consumo dela em corrente, né, que é de 10 ampere a 20,04 volts e de 16 ampere a 26,4 volts, tá? E o que a gente estava falando aqui, que é o fator de trabalho, vem logo em seguida, né? Que aqui vai nos dizer, por exemplo, que a máquina pode ser ligada em 110 volts ou então em 220 volts. E nós temos as respectivas tabelas de fator de trabalho para cada alimentação. Então, se a máquina for ligada, por exemplo, em 110 ou 127, como prefiram, a gente tem aqui, por exemplo, que ela tem um consumo na potência máxima de 110 ampere, ela vai ter um fator de trabalho aí de 60%, né? Ou seja, a máquina ela pode trabalhar o que eu falei lá, 6 minutos e ficar 4 minutos refrigerando, né? Ah, mas e se eu quiser trabalhar com ela o dia todo? Se eu quiser colocar um eletrodo e nunca mais parar de soldar com a máquina, qual que é a potência máxima que ela usa daí? O fator de trabalho dela para 100%, para trabalhar o tempo todo ligada, é de 85 ampere. Então, se você regular a máquina
para você soldar em 85 amperes, você vai poder trabalhar com ela o dia todo, que a máquina não vai ter problema a princípio, né? Pela etiqueta aqui, pelo fator de trabalho. E se for em 220, essa conta muda. Ela passa de 110 amperes, ela passa para 160 amperes a 60%, né? E se for 100%, ela passa a soldar 95 amperes. Então faz diferença eu ligar ela em 110 ou em 220? Sim, o fator de trabalho muda, né? Então o fator de trabalho para uma alimentação em 220 é maior em relação ao mesmo equipamento ligado em 127, tá? Então aí está a explicação. Espero ter atendido pelo menos a questão do inversor. Então, galera, aqui tá a etiquetinha da máquina do modelo Hawk 205 da marca Sumig, né? Nós temos logo em seguida aqui o número de série da máquina, tá? Mesma coisa da outra lá, né? Da inversorazinha, ela também é uma máquina monofásica, né? Como que eu sei? Porque eu tô vendo aqui, ó, esse umzinho aqui, ó, é onde eu tô passando a caneta, esse umzinho e o tiozinho ali, né? Então significa que ela é monofásica, de tensão de 220 volts, alternada, né? E ela é um retificador de solda, né? Um retificador, eu sei que é de solda porque é uma máquina de solda. E logo em seguida aqui nós temos qual é a norma que regula ela. Então essa etiqueta está dentro dessa norma aqui, tá? Então, e da revisão de 2005. Então, né, ó, por exemplo, nós temos aqui que ela é uma máquina de solda MIG, tá? Ela faz solda contínua e pontilhada, ou seja, ela pode ficar acionada o tempo todo ou então intermitentemente. Ela consome da rede, aliás, ela oferece na corrente de solda de 40 a 200 amperes, sendo 40 a 16 volts, 200 amperes a 24 volts proporcionalmente. Então vamos lá. Como eu disse já, né, a tensão de alimentação dela é 220 volts. O consumo que ela vai ter da rede, o máximo vai ser de 32 amperes e a corrente de fase dela é 17,5, tá? O grau de proteção dela é o 23 e ela pode ser usada na frequência de 50 ou 60 Hz. E ainda a gente tem uma informação aqui, ó, da tensão de saída da máquina, a tensão contínua, né? Que daí é de 44 volts DC, né? Ou 44 volts contínuo VDC, tá? Logo em seguida nós temos a tabela do fator de trabalho. Então aqui ela tem 3 escalas de fator de trabalho, né? Por quê? Porque a fabricante resolveu fazer 3 escalas, né? Resolveu fazer um de 30%, um de 60% e um outro de 100%. Como ela só pode ser ligada em 220 volts, só tem uma possibilidade dela ser ligada, então não tem por que ter 110 ou 220. Então ela é uma máquina monofásica de 220 volts. Então a máquina ligada na sua força total, ou seja, soldando os 200 amperes que ela oferece, com 24 volts de saída, ela pode trabalhar num ciclo de trabalho de 30%, ou seja, 3 minutos soldando contínuo e 7 minutos ela ligada e refrigerando. Se ela seguir um ciclo de trabalho de 141 amperes, ela tem um ciclo de trabalho daí de 60%, né? Tendo 21 volts, 141 amperes de corrente de solda. Significa que ela pode trabalhar 6 minutos e ficar 4 minutos ligada e refrigerando. E ainda temos a possibilidade de ligar ela a 100%. Ligar não, né? Usar ela 100%.
Ou seja, 100% da sua capacidade. Como que eu poderia usar essa máquina o dia todo? Qual é a possibilidade de eu soldar com ela o dia todo? Deixar ela num robozinho ligado lá, alimentando arame e gastando arame durante todo o meu período de trabalho. Uma corrente máxima de 110 amperes. Ou seja, se você solda de 40 até 110 amperes, você tem máquina para trabalhar o dia todo sem se preocupar com o fator de trabalho. E para que servem essas informações? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Jander, para que serve essas informações do fator de trabalho? Apesar de muita gente não saber, o fator de trabalho para qualquer equipamento que seja, não só o de solda, ele é muito importante na hora de você decidir qual equipamento você vai comprar. Qual que é a sua demanda de trabalho? Qual que é a sua necessidade de trabalho? Eu vou comprar uma solda Mig Mag, eu vou soldar com um arame de aço carbono. Qual é o fator de trabalho que eu preciso para minha solda? Qual é a espessura da chapa que eu vou usar? Então, para você fazer a compra do seu equipamento, para você adquirir o equipamento certo, para você não sofrer com esses detalhes, essa etiqueta te ajuda. Você precisa procurar saber para que serve esse fator de trabalho da máquina. No caso das máquinas de solda, quando você for comprar, você sempre tem que comprar o dobro da sua necessidade. Por exemplo, se você trabalha numa serralheria, você usa no máximo 100 amperes, você deve comprar uma máquina de pelo menos 200 amperes. O ideal seria que fosse até uma de 250. Mas eu trabalho numa serralheria, mas a minha demanda de trabalho chega a 200 amperes. Então, a indicação para você seria comprar uma máquina de 300 a 400 amperes. E aí você ia ter uma máquina no resto da sua vida, Não ia dar tanta manutenção, as manutenções que dessem ia ser por conta do uso próprio dos componentes ou das coisas que desgastam naturalmente, como roldana no caso das Mig Mag, guia espiral no caso das tochas, bico, ou então com a Laura, ou ainda com o Gabriel, Tendo suas dúvidas, estamos à disposição. A Betel Ferramentas tem 6 anos de mercado e está com uma grande missão de atender os clientes da melhor forma possível. Temos também outros serviços além das máquinas de solda. Estamos aí dispostos a atender a todos da melhor maneira possível. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, que Jesus e Maria possam cuidar de vocês. Abraço.